Na certidão de nascimento da Letria está escrito que ela foi feita para ser um instituto cultural, né, de promover atividades em torno da literatura oral e escrita, uma produtora cultural e uma editora. Só que nós não começamos publicando imediatamente. Começamos, primeiro, fazendo formação de contadores de histórias. Até hoje nós fazemos cursos, já formamos centenas de contadores de histórias, muitos que estão aí contando profissionalmente em Minas Gerais foram nossos ex-alunos, promovendo eventos, fazendo eventos, etc. Aí começamos a publicar um livro aqui, outro ali, não comercialmente, mas fomos tendo essas experiências. Depois eu achei que eu precisava entender mais sobre isso, e aí fui visitar várias editoras, fui entender do negócio. Teve vários editores que nos ajudaram muito, que foram nossos, digamos, professores, né? Aqueles orientadores mais experientes. E eu fui fazer um mestrado em educação, porque eu venho da área jurídica, fui fazer um mestrado em educação, entrei em todos os grupos de pesquisa sobre literatura infantil, sobre ilustração, texto, enfim. Eu queria entender desse objeto mágico e encantado que é o livro, e eu fui aprendendo, e em 2009 eu acho que junto com a minha filha Juliana, Juju Flores, que era minha sócia, nós achamos que nós estávamos prontas para publicar comercialmente. Os primeiros livros que a gente publicou foi Bichos, do Ronaldo Simões Coelho e da Ângela Lago, que foi um sucesso até internacional, assim, ganhou todos os prêmios, ganhou até um prêmio em Bolonha, que é uma feira importante. A Emengarda, do Pierre André, que até hoje é o xodó da meninada, esse livro. Então, logo de cara, a gente publicou esses dois. Pouco antes a gente tinha publicado um da Sandra Lane, que foi o Histórias da Nossa Gente, mas que hoje está com a Masa Edições. Então, assim, a gente caprichou, assim, eu acho que nós começamos bem. O incrível nessa história toda de fazer livro é essa paixão que eu acho que nos une, sabe? Tem uma paixão louca, que eu falo que é muito louca, que une livreiro, editor, distribuidor, e essa gente que eu denomino o povo do livro. Esse povo do livro não desiste do livro, nunca. E eu acho que é por isso que o livro resiste tanto. A criança, ela está preparada para os conteúdos desde pequenininha. É incrível como eu vejo que muita gente hoje em dia subestima ainda, até nos dias de hoje, há quem, e parece que esse número tem aumentado, subestime a inteligência da criança, o jeito da criança lidar com aquele livro. Às vezes um adulto, já com alguns conceitos e preconceitos que ele adquiriu ao longo da sua vida, ele olha para um livro e vê algo feio que não existe, que está só na cabeça dele. Ele vê algo que ele acha, que ele supõe que a criança, que vai ser ruim para a criança. E não é verdade. Tem uma história muito antiga, um clássico que chama Pele de Asno. É a história de uma princesa que o pai fica viúvo, o rei, e ele precisava se casar de novo, porque o papel dele de rei exigia que ele tivesse uma rainha ao lado, e ele não encontra ninguém à altura dele, e ele fala assim: não, minha filha, você é minha filha, você é a única que está à altura da sua mãe, vou casar com você. Ela falou: claro que não, né? Só que naquele tempo do conto de fadas, a única saída dessa princesa foi fugir. E ela foge com a ajuda de uma fada madrinha que a esconde sob uma pele de asno, uma pele de um burro. Então ela vai embora dali, vai parar em outro país, em outro lugar, e vai trabalhar na cozinha de um outro castelo. Foi então apelidada de Pele de Asno. Aí acontece um tanto de coisa. E, enfim, claro que ela não se casa com o rei, e toda criança entende isso tranquilamente. E recentemente, já nos tempos modernos, o escritor José Mauro Brant escreveu um livro que chama Enquanto o Sono Não Vem, e dentro desse livro tem uma história parecida, uma outra versão parecida com Pele de Asno, e alguns pais disseram que a história estava estimulando o incesto. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Pelo contrário,
eu digo que as histórias são um tipo de vacina. Até um autor muito querido da letria e de outras editoras também, o Ilan Breman, ele fala muito bem sobre isso, que algumas histórias infantis são vacinas para as crianças lidarem com as questões do mundo adulto. Esse sim, cheio de violência, cheio de perversão, etc. Então a criança, ela lida com isso de uma outra maneira, ela vê com naturalidade. Então ali ela percebe que a princesa arranjou uma saída. Isso é o mais importante para a criança. Como que a aventura que a princesa empreendeu para lidar com aquele problema. Então ela se afastou, ela arranjou aliados, sabe? Ela deu um jeito. Então a literatura faz isso. A criança intui isso muito melhor do que um adulto, porque a criança brinca. E quando a criança brinca, ela está fazendo alguma coisa muito séria. É muito bonito ver uma criança brincando porque ela está vivendo aquela brincadeira. Eu tenho um livro, esse exemplo também é muito interessante, que chama-se Meu Pai é uma Figura. E é sobre a profissão desse pai figura. Então o pai é uma figura, ele é diferentão, esse pai do livro. Então ele é diferentão, e aí fala, meu pai, ele faz camisetas lindas e ele vende, meu pai escreve, meu pai pinta, meu pai toca, meu pai tem uma banda, meu pai cozinha para mim. Então a criança do livro fala, meu pai é uma figura, sabe? Mas muita gente no livro fala com ela, seu pai é uma figura, com um outro tom. Talvez num tom de deboche, mas a criança acha o pai uma figura, num tom de admiração. E esse é um livro também que eu tenho o maior xodó com esse livro. Eu fui uma vez numa feira em Mariana, e aí estava contando essa história, e no final eu pergunto para os meninos qual que é a profissão do pai, porque o pai fazia esse tanto de coisa, né? Aí as crianças falam, ele é cantor, ele é ilustrador, ele é desenhista. E no final, o pai é isso tudo, o pai faz aquilo tudo. E aí eu falei, e o pai de vocês? Também é uma figura? Aí as crianças todas levantam a mão. Meu pai é uma figura. Meu pai me carrega no ombro, me leva não sei aonde. Todos foram contando. Aí um menino piquititinho, ele levantou o dedinho e falou baixinho. Eu falei, seu pai também é uma figura? Ele falou, sim, meu pai é uma figura. Meu pai enterra caixões. Sabe? Então ele falou aquilo. Eu falei, nossa, que coisa incrível, seu pai é realmente uma figura, mas num tom de genuína admiração. Olha que especial que o pai dele é. Então, quando acabou a sessão de histórias, a professora veio conversar comigo para dizer que eu era o menino que sofria bullying na escola porque o pai era coveiro. Então, a gente não tem noção do que a literatura, do alcance da literatura, desse poder. Então, a gente é muito cuidadoso no que a gente escolhe para publicar. Porque como a gente evita o tempo todo não subestimar a criança, porque ela entende. Então, por exemplo, esse livro, o pai do livro Figura é separado e tem uma namorada risonha. Ok, quantas crianças têm pais separados e o pai tem uma namorada risonha ou não risonha? É da vida, é do mundo, é do universo que está aí. Não tem como você tirar isso da frente de uma criança, porque ela vai ver e conviver com isso, né? Mas tratar isso de um jeito na literatura é legal. Mas já teve esse livro em lugares que foi barrado porque o pai era separado. Então, assim, não dá para entender. Tem um outro livro nosso também, não vou ficar falando aqui o tempo todo também de censura, porque se eu for falar nesse capítulo de censura, são as agruras que os editores passam. Censura é algo que voltou com força em pleno século XXI, porque a censura ela tem assim ondas, ela vem em ondas. Agora nós estamos vivendo um momento de censura na literatura infantil e juvenil. Então temos casos recentes com o livro do Ziraldo, etc. Esse livro do José Mauro Brant, que eu citei, que foi inclusive retirado do Programa Nacional de Literatura do Governo Federal por reclamações, que não foi bem entendido, embora tivesse uma defesa muito sólida dos avaliadores do livro, mas mesmo assim o ministro de então mandou retirar o livro do programa,
E livros que nós temos hoje, a Masa, por exemplo, teve um livro de uma autora dela, da Kiusan de Oliveira, que fala das orixás. Esse livro também foi retirado de uma escola, mas nós entramos com uma interpelação extrajudicial e aí o livro voltou, mas gerou aquela celeuma, porque alguns pais disseram que não podia falar de orixás com as crianças. Quer dizer, a cultura brasileira, nós temos até lei, né, uma lei de 2003, né, a Lei 10.639, que define, né, determina que a cultura africana e indígena, que faz parte da formação do povo brasileiro, tem que ser ensinada na escola também. Então, não adianta espernear nesse aspecto, porque hoje é lei. Então, toda vez que alguém disser que não pode colocar na escola livros que tratem de temas da cultura afro-brasileira e indígena, é mentira, porque tem lei que garante que essas culturas fazem parte, sim. Essa hora é que entra a justiça, entra o direito, infelizmente, que tantas vezes tem sido acionado o judiciário para dizer, não, esse livro não tem nada demais. Esse livro pode ser adotado por essa escola, como aconteceu no caso do Ziraldo, do livro do Ziraldo, O Menino Marrom, lá em Conselheiro Lafayette. O juiz de lá teve que dar uma ordem para o livro voltar para a escola. Então, quando a gente precisa terceirizar para o judiciário, né? Porque o judiciário é um terceiro que vai mediar aquele conflito e resolver aquele conflito. Quando a gente precisa entregar para a justiça resolver alguma coisa da literatura, eu acho que isso é um grande retrocesso. Mas não há outro jeito. No caso de Lafayette, teve que ser assim. Né? Precisou do judiciário. E ainda bem que temos o judiciário para dizer não, não tem problema nenhum, isso pode. Para dizer que é isso, tem uma lei aqui que garante isso. Infelizmente, tem que recorrer, embora no mundo ideal não precisasse. Era só, né, deixar com os professores, com os mediadores de leitura. BH já há bem tempo é polo produtor de boa literatura, é um polo de fomento, né? É um hub, né? de nascimento de editoras. Nós temos editoras desde as nanoeditoras até grandes em Belo Horizonte. Né? Nós temos editoras pequenininhas que publicam zines, que publicam livros quase que artesanais, e nós temos editoras pequenas, charmosas, que publicam coisas e que produzem um trabalho belíssimo, sabe, grandes autores, sobretudo na literatura infantil, tanto no texto quanto ilustração, gente premiada no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, né? É gente que é para a gente se orgulhar disso, mas eu sempre viajo muito e as pessoas falam, como que vocês são silenciosos? Eles falam, vocês botam tantos ovos lindos e cacarejam muito baixo. Eles falam que nós mineiros somos silenciosos. Então eu fico muito feliz de ver todo esse trabalho, esse movimento, para mostrar para todo mundo que Belo Horizonte é de fato um polo literário, é uma capital com uma vocação leitora e literária fortíssima, cheia de histórias, de autores, tantos encontros. Então eu acho que agora está na hora de Belo Horizonte, da gente se orgulhar de estar, como eu digo sempre, na nossa capital, né, no nosso país BH. Então esse país BH tem coisas lindas, tanto na cena literária, mercado editorial e livreiro cada vez mais aquecido, com boas editoras, fazendo um belo trabalho, exportando, revelando talentos para o mundo.